Muito bom, pessoal, vamos lá, a gente vai retomar um pouquinho aqui o nosso conteúdo. Na parte anterior, né, falou um pouco sobre essa noção da função, onde o f de x eu tenho o a, que é o coeficiente linear, e o b, tá? Isso tudo a gente já viu na aula passada. Professor, podemos ver alguns exemplos de estudos de... A gente pode fazer esse caso aqui, que acho que é interessante. Dada a função f de x igual a 5x menos 10, a, o zero da função. B, para que x de x, para os quais a função é positiva e os quais são negativa. Como é uma questão dessa? A gente faz o seguinte. O que você vai fazer é calcular o zero da função. Como a gente calcula o zero da função? O zero dá fazendo, igualando a função a zero. É assim que eu calculo o zero da função. Então, 5x menos 10, que é a minha função, eu vou igualar ela a zero. O que eu faço aí nesse momento? Pego esse valor aqui, né, isolo o x. Se eu tenho menos 10 do lado esquerdo da minha função, passando para o outro lado, ele vai ficar com um sinal trocado. Então, eu vou ter 5x é igual a 0 menos 10, passa para o outro lado, mais 10. Portanto, eu tenho 5x, 0 mais 10 é igual a 10. Para eu isolar o x, o que eu vou fazer? Esse 5 está multiplicando o x, então ele pode passar dividindo. Então, x será igual ao 10, o 5 passou dividindo, dividido por 5. Portanto, x é igual a 2. Então, o que eu sei? Que o zero da função é 2. Isso significa o quê? Se eu tiver aqui a estrutura da minha função, eu sei que aqui o y e aqui o x. Eu sei que a minha função, a minha reta, porque lembrando, uma coisa importante, função afim, função de primeiro grau, sempre o gráfico é uma reta. Onde ele vai cortar o eixo x? No valor do zero, no valor 2. Então, vamos dizer que aqui é 1, 2. Então, eu sei que o zero da minha função é esse ponto aqui. A minha função vai cortar o eixo x aí. Beleza. Então, tá bom. Aí, o que eu sei também? Eu sei que qual que é o valor de a? Lembrando que eu tenho f de x é igual a x mais b. Qual é o valor que está do lado do x na minha questão? 5. Então, portanto, o meu valor de a é igual a 5. E eu sei que se o a é positivo, então eu tenho uma função que ela é crescente. Então, ela vai ter um comportamento de crescimento, é uma reta que sobe. Então, eu posso desenhar de maneira livre, sem fazer nenhuma outra preocupação. A minha função deve ser alguma coisa desse tipo. Ela é uma função que sobe e que vai ser crescente e fura o eixo x exatamente no 2. Por quê? Porque o 2 é o zero da função. E esse é o sentido do zero da função. Tudo bem? Belezinha. Então, aí ele pergunta para quais valores de x a função é maior que zero e para quais valores de x a função é menor que zero. Olha, para qualquer valor de x que eu pegue aqui para frente do 2, qual que vai ser o valor de y? Vai ser um valor positivo. Então, a gente pode dizer que se x é maior que 2, então a função f de x é positiva. Não, mas e para menor que 2? Ó, se eu pegar um valor aqui, 1,5, qual é o valor de y? O valor de y ele vai ser negativo. Só vocês observarem, ó, essa parte do gráfico aqui, que eu vou marcar de azul um pouquinho mais forte, ela está toda para cima, né, para a parte em que o y, se eu olhar aqui para a função, os y são todos positivos. Agora, essa parte verde aqui de baixo, ó, essa parte do gráfico que é verde, qualquer valor que eu pegue, o meu y vai ser sempre negativo. Então, para valores de x menores do que 2, o que eu tenho? Eu tenho uma função f de x ou y negativa.
É só olhar para a curva. Se a curva, pensa no x como sendo a base. Se a curva está para cima, essa parte da função é positiva. Se a curva está para baixo, essa parte da função será negativa. Beleza? A gente também viu isso em sala de aula. Estamos fazendo mais uma revisão de um conteúdo que nós vimos na aula passada. Beleza? Muito bem. Vamos continuar então o nosso estudo falando da função quadrática, né? Falando da função quadrática. Então, a gente viu até agora a função afim. Vimos tudo. A gente viu o que são os coeficientes linear e coeficiente angular. A gente viu o estudo do sinal da função. A gente viu o que é o zero da função, o que é o valor do b. Vimos todas essas histórias. Vimos o estudo, né? Fizemos um exercício para calcular o zero da função. E também fizemos um exemplo para vocês fazerem um estudo do sinal. O que eu estou pensando em fazer é colocar alguns exercícios para vocês treinarem, e aí a gente grava essa resolução ao longo dessa semana para ir fazendo com que vocês se conectem com o conteúdo. Tá? Agora a gente vai ver uma nova parte, que é a parte da função quadrática. Quem é a função quadrática? A função quadrática é simplesmente a equação de segundo grau. Aqui ele fala de uma maneira mais matemática, né? É uma função que tá vendo? De um conjunto para outro, né? É do real para o real. Se eu for lembrar da questão da matemática do segundo grau, a gente tem exatamente isso, né? Eu tenho uma função que ela parte de um conjunto, de um domínio real e chega num domínio real. Se a gente falou na nossa primeira aula, o que é o conjunto dos reais? É o conjunto dos racionais, mais os irracionais, e dentro dos racionais também tem os inteiros. A gente viu tudo isso na última aula. A estrutura da função de segundo grau, qual é? Ela é, como nós vimos, um f de x igual ao ax² mais bx mais c. Então, aqui você vê, ela está explicando, ax² mais bx mais c. Voltando àquele comentário que eu falei da última vez, que como é que eu sei se ela é de primeiro ou de segundo grau, professor? Tem x elevado a 1, x elevado a 2, você tem que olhar sempre o maior coeficiente, o maior valor em cima do x na equação. Se na minha equação o maior valor que aparece é 2, ela é uma equação de segundo grau. Se o maior valor é 1, ela é uma equação de primeiro grau. Então, se tivesse, por exemplo, 3x mais 7, ela é uma equação de primeiro grau. Agora, se eu tenho x² mais 7, o maior valor de x será 2. Então, ela é uma equação de segundo grau. Tá? E aí a gente vai ter várias informações a serem trabalhadas. Eu vou parar por aqui e a gente continua o nosso vídeo na sequência, falando de função quadrática. Um abraço, bons estudos a todos. Fiquem bem.